Boa tarde. Bom, agradeço o convite ao senador Romário, ao senador Romero Jucá, a todos os presentes. Vou tentar aqui colocar as coisas que eu aprendi em 15 anos fazendo reportagens relacionadas à CBF. Vou tentar tratar mais dos casos recentes. Eu acho que o objetivo aqui é trazer o máximo de informação para que os senhores tenham perguntas a serem respondidas, mais do que acusar alguém. Eu acho que é levantar perguntas pertinentes que venham a ser respondidas pela CPI, já que ela é o órgão investigador aqui, né? Bom, primeiro, eu acho que seria legal a gente entender como funciona o dinheiro da CBF, de onde que vem, né? A CBF, no ano passado, teve 519 milhões de renda, e se a gente pegar 350 milhões desse dinheiro, veio de patrocínios, né, de empresas. Então, esse é o grosso da receita da CBF, 70% deles. Qualquer investigação que seja feita em relação à CBF tem que ser feita em cima desses contratos de patrocínio, que são a maior fonte de renda. Como que esses contratos funcionam? Como que eles são fechados? Não existe concorrência, eles são feitos, muitas vezes trazidos por empresa. O diretor de marketing atual da CBF já nos informou que diz que são 4 ou 5 empresas que captam os patrocínios, e esses contratos têm sempre comissões que são pagas em contratos à parte, conexos, né? Contratos aditivos feitos com os contratos de patrocínio. Quanto que é pago por essas comissões e quanto que a CBF paga por esse serviço de intermediação, né? A gente não sabe. O que a gente sabe é que eu já fiz uma matéria mostrando que na gestão de Marim e Marco Polo Del Nero, quer dizer, na verdade, na gestão de Marim, que o Marco Polo Del Nero diz que não tinha nenhuma relação com ela, mas que ele era vice-presidente, né? Essas comissões subiram e que estavam gerando em torno de 15% a 20%, dependendo do contrato, e que anteriormente, na época de Ricardo Teixeira, essas comissões geravam entre 4% a 10%, dependendo ali do contrato. A gente pediu para a CBF se podia abrir esses dados, eles disseram que não abririam. Hoje você tem no balanço da CBF, que é o documento financeiro principal deles, uma transparência muito menor do que existia na gestão anterior, que já não era grande. Se você olhar hoje em dia, a gente pega aqui o balanço nas receitas, não tem especificado quanto se recebe de cada patrocinador, o que era feito até 2011, justamente até a gestão de Ricardo Teixeira. A gente sabe que os principais patrocinadores pagam algo como 30 milhões, né? Contratos como o do Itaú, Vivo e tal, e o da Nike é maior do que isso, em torno de 60, dependendo do ano, porque os pagamentos não são regulares. Mas hoje em dia a gente não sabe isso, e a gente não sabe como que são pagas essas comissões de intermediação. A gente pode, no máximo, fazer pergunta. Você tem nas despesas da CBF, que aí é a saída do dinheiro, 80 milhões pagos a serviços de terceiros. Qualquer dirigente de clube, por exemplo, que faz uma gestão, tem muitos contratos de serviços de terceiro porque paga jogadores com contratos de direito de imagem. Mas se você pegar um clube que tenha folha salarial alta, você vai ter um serviço de terceiro que vai chegar a 30, 35. A CBF, que não paga nenhum jogador, tem um serviço de terceiro de 80 milhões de reais. Quem que recebe esse dinheiro? Essa é uma pergunta que fica, né? Para onde que vai? Quer dizer, você tem outro item das contas da CBF, que é despesas administrativas, que não é explicado, que está em 76 milhões de gastos. Também fica a pergunta, que despesas são essas? Porque não é pessoal, que está em outro item. Então, assim, seria muito interessante entender o mecanismo, ou seja, abrir essa caixa preta do que são os contratos de patrocínio da CBF, obter os contratos de comissões, que são feitos sempre aditivos aos contratos principais. A informação que a gente tem é de que esses contratos são feitos hoje em dia pela própria CBF, então é ela que pagaria as comissões. A CBF teria que informar para a gente se é exatamente assim. Anteriormente, boa parte dos contratos do Ricardo Teixeira eram feitos com a empresa pagando o comissionamento.
Então, acho que seria muito importante que a gente soubesse, se a gente pensar na gestão do Marinho para cá, dos 14 atuais contratos de patrocínio da CBF, 10 ou foram renovados ou são novos. Então, quer dizer, quase tudo do que a gente tem hoje de receita foi feito por essa atual gestão, embora ainda tenha coisas feitas pela gestão anterior. Esse eu acho que é o ponto principal de análise de que deve ser buscado de maior transparência dentro das contas da CBF. Fora isso, outra operação que chama atenção nessa gestão de Marinho é a compra da sede da CBF. A compra foi feita por 70 milhões, inicialmente era num outro terreno na Zona Oeste, agora acabou sendo comprado um prédio inteiro, né, com incorporação ali atrás do Barra Shopping. E a gente tem, a Folha de São Paulo já fez uma matéria muito pertinente, mostrando que existiram vários intermediários ali no negócio, ou seja, 4 ou 5 empresas compraram essa sala antes e depois revenderam para a CBF. Teoricamente, a valorização que aconteceu de 31 milhões seria porque os imóveis da Barra valorizaram nesse período de 2008 a 2012. Mas, num negócio com tantos intermediários, seria muito importante também abrir o que existe de cada um desses intermediários. Quando saiu a matéria da Folha, eu conversei com alguns dos donos das empresas. As alegações deles são de que o dinheiro ganho era relativo à valorização imobiliária da Barra da Tijuca, mas eu acho que ainda não é um negócio explicado. Embora a CBF tenha trazido algumas documentações para demonstrar de que os 70 milhões estavam dentro do valor de mercado, eu acho que é um negócio não explicado, assim como a obra posterior feita na sede, que também a gente até hoje não sabe o custo dela. Fora esses 2 pontos que eu acho que são os principais, eu acho que outros pontos para observar. Também fiz uma matéria ainda na época, no final da gestão de Ricardo Teixeira, já no início da de Marinho, sobre a questão da Copa do Mundo, os pacotes de hospitalidade da Copa do Mundo. Como é que funcionam os pacotes de hospitalidade da Copa? Uma empresa chamada Met, que ganha uma concorrência da FIFA, repassa esses contratos de hospitalidade para empresas do país da Copa. Aqui, quem ganhou a concorrência foi uma empresa chamada Top Service, que pertence ao Grupo Águia, né, que já foi falado aqui. O Grupo Águia é o grupo do Wagner Abraão, que a CPI já quebrou o sigilo bancário. E a outra empresa que ganhou foi a Trafic, que é a empresa que está envolvida justamente na investigação feita pelo FBI, cujo dono admitiu pagar propinas a dirigentes do futebol mundial, inclusive do Brasil. Essa empresa, que quando eles ganharam a concorrência, a FIFA disse que houve uma concorrência, porém, alguns anos antes, um dos donos dessa Top Service, Cláudio Abraão, ele vendeu um apartamento para o antigo presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que era então também presidente do comitê organizador da Copa, e vendeu um apartamento, uma cobertura na Barra por R$700 mil. A cobertura, pelo valor de escritura, valeria 2 milhões e pelo valor de mercado, alguns corretores falam até em 4 milhões. Agora, essa é uma operação, então, de como que esse tipo de negócio privado do anterior presidente do comitê organizador influencia nas decisões que você toma posteriormente para essa empresa ganhar o contrato de pacote de hospitalidade da Copa do Mundo, assim como vários outros contratos da CBF, como já foi demonstrado aqui, contrato de agência de viagem, intermediação do contrato da TAM, como mostrado por outros jornalistas, enfim. Esses negócios privados de imóvel, que também voltaram a acontecer na gestão de Marinho e de Marco Polo Del Nero, quando Del Nero também comprou um apartamento do mesmo Wagner Abraão, na mesma Barra da Tijuca, e com um valor aí que aparentemente era o valor de mercado. Mas, assim, por que há uma relação? Não há uma relação? Essa é mais uma pergunta que a CPI
pode responder investigando as contas, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas que estavam envolvidas nessa negociação. Mais uma questão que eu acho que é importante de ser levantada, que tem muita conexão com a investigação feita pelo FBI, é que um pouco antes de Ricardo Teixeira sair da CBF, no final de 2011, houve uma briga com a Trafic, que é, mais uma vez repetindo, a empresa do José Ávila, que admitiu o pagamento de propina. E a gente mostrou que no final de 2011, a CBF tentou tirar o contrato da Copa do Brasil da Trafic, que ela tinha e iria até 2014, e queria substituir pela Clefer, que é a empresa do senhor Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, e que também está sendo investigado pelo FBI, como a gente viu em algumas operações da Polícia Federal. Ele fez um processo judicial, extrajudicial, com uma notificação, com alegações de que a Trafic tinha descumprido termos do contrato com a CBF para poder tentar tirar esse contrato da Copa do Brasil, que é o contrato, para entender, enquanto no Campeonato Brasileiro a gente tem uma negociação dos próprios clubes diretamente com a TV Globo, que hoje é a detentora dos direitos, na Copa do Brasil esse contrato é feito pela CBF e os clubes simplesmente recebem cotas pela sua participação, dependendo se vão mais para frente recebem mais dinheiro, dependendo se são eliminados mais cedo recebem menos. Então, esse dinheiro, em última análise, que a gente viu na investigação americana, que houve pagamento de propinas para a obtenção desse contrato da Copa do Brasil, em última análise, ele está sendo retirado dos clubes do futebol brasileiro. Não é só da CBF, porque você poderia ter contratos, se fosse uma concorrência honesta e uma concorrência aberta, transparente, que não é o que mostra hoje a investigação, você teria uma possibilidade de obtenção de contratos muito mais volumosos, como acontecem no Campeonato Brasileiro. Então, essa briga entre a Trafic e a CBF é outro ponto que eu acho que de atenção, porque mostra, depois na própria investigação do FBI, você tem uma discussão que é entre um conspirador que é identificado, claramente pelas indicações é o senhor Kleber Leite, e o outro, o presidente da Trafic, o José Ávila, que, segundo a investigação, estão discutindo pagamento de propina para dirigentes da CBF por esse contrato da Copa do Brasil. Então, a briga da Trafic com o Ricardo Teixeira no final de 2011 é importante para entender esse processo de se houve mesmo pagamento de vantagens para os dirigentes da CBF e se foi pago por essas duas empresas, a Trafic e a Clefer, né? Que essa é investigada, a outra confessa. Inicialmente, eu acho que era isso. Eu vou levantar um último ponto, que é a questão das aeronaves da CBF. A CBF parece ter uma certa obsessão por aviões e helicópteros. Já incluiu em um contrato de patrocínio que uma empresa pagaria, era a Mafrig, na época, pagaria um patrocínio com aviões. Já houve um outro contrato de patrocínio da TAM que também envolvia aviões. A gente sabe que hoje eles têm, pelo balanço, 60 milhões em aeronaves. E eu acho que a grande questão é qual o uso para o futebol brasileiro dessas aeronaves que a CBF detém, que representam um custo considerável. Porque a gente sabe que o time nacional não viaja com os jatinhos da CBF, não cabe, são aviões maiores fornecidos pelo patrocinador. Então, quem que está usando esses aeronaves da CBF e com que fim? Para fim efetivamente de negócios? Se justifica que a CBF mantenha aeronaves caras para poder simplesmente transportar dirigentes? Eu acho que é outra pergunta pertinente que a CPI poderia responder em relação às contas da CBF. Bom, inicialmente é isso que eu tinha para expor. Estou aberto a responder qualquer questionamento e espero que a gente saia daqui com um máximo de coisas que possa ajudar aí na investigação da CPI.